escolher o programa de fidelidade ideal para as farmácias, é importante avaliar o perfil dos clientes e suas preferências, oferecendo recompensas que sejam de fato atraentes a eles. Além disso, outros pontos importantes são de que a plataforma escolhida seja fácil de usar, que essa plataforma seja integrada aos sistemas de vendas da farmácia e que o cadastro seja pouco burocrático, para incentivar a adesão e a continuidade do cliente. Para falar melhor sobre todos esses pontos, convidamos o diretor de Inovação e Tecnologia da Federação Brasileira das Redes Associativistas e Independentes de Farmácias, a FEBRAFAR, Ney San, para dar um pouco mais de detalhes sobre esses processos. Ney, muito obrigada por participar aqui do segundo bloco do Guia da Farmácia Séries. Eu queria que nesse bloco você explicasse quais podem ser os objetivos de um programa de fidelidade. Eles servem só para aumentar as vendas ou eles podem ter outras finalidades aí para a farmácia? Legal, obrigado, Kathleen. Eu acho que o objetivo do programa de fidelidade é atender bem o cliente. A venda, ela é recorrente, acaba sendo uma consequência, né, disso. Não necessariamente o programa de fidelidade está linkado diretamente ao aumento de venda, mas, obviamente, isso tende a acontecer se ele for bom programa de fidelidade, se ele te trouxer bons benefícios para o consumidor, se o cliente que se cadastrar nele se sentir bem atendido, né, Kathleen? E entender também que o aumento de vendas, ele é uma consequência multifatorial, né? Você depende de questões concorrenciais, portfólio da loja, atendimento, horário de atendimento, quantidade de serviços. São vários desafios que um varejista farmacêutico tem para poder fidelizar seu cliente e com isso aumentar a sua venda. E o programa de fidelidade, ele está dentro desse composto multifatorial, né? Multifatorial mesmo. A estratégia de precificação, mas também a estratégia de promoção, portfólio, enfim. Tudo isso se mistura numa única coisa que o cliente vai chamar experiência de compra. Eu gosto mais daquele varejo, eu gosto menos daquele varejo. Eu prefiro comprar lá e eu prefiro não comprar lá. Isso tudo é misturado na cabeça do consumidor e não está muito bem separado. O programa de fidelidade está ali no meio. Por isso que é importante você escolher um bom programa de fidelidade, porque aumenta a chance do cliente gostar do seu atendimento, gostar da experiência de compra que você tem para oferecer. E Ney, nessa era que a gente fala tanto de personalização no atendimento, qual que é a importância de conhecer o cliente, estabelecer um público-alvo na hora de criar ações com base em programa de fidelidade? O programa de fidelidade, ele não pode ser simplesmente uma etapa burocrática da sua loja que agora virou moda, todo mundo pede CPF para o cliente e aí o cliente dá o CPF. Não faz sentido, isso é atrito, isso gera mais uma experiência ruim do que boa. Se essa troca de informação, se o cliente dar o dado para a farmácia, essa informação não vier depois seguida de recompensa de benefícios personalizados. Porque o cliente, ao se identificar na venda, ele espera um tratamento personalizado, porque se você sabe o que eu compro, se você sabe o que eu gosto, por que você está me oferecendo aquilo que eu não compro ou aquilo que eu não gosto? Sabe, o cliente fica nessa indecisão. Peraí, mas se toda vez eu só vou ir na sua loja, eu não vou ir mais nenhuma, e você sabe o que eu compro, você sabe o que eu gosto, você está me oferecendo o que eu não compro, o que eu não gosto, não faz sentido. Então, o programa de fidelidade, um bom programa de fidelidade, ele vai conciliar, obviamente, como você trouxe ali na entrada, né, bastante facilidade, porque nenhum cliente gosta de esperar. E aí é aquela coisa, o cliente entra na farmácia, tem um pouco mais de 18 anos de varejo farmacêutico. Trabalhei já em farmácia, em balcão de farmácia, e estou há 12 anos aqui na FEBRAFAR, há 8 como diretor. O que acontece, Kathleen? Aí você vê um comportamento do cliente que é o seguinte, ele pode ficar 20 minutos namorando as prateleiras, olhando no setor de dermocosmético, olhando fralda, vendo perfume, tal, maquiagens, tal. Mas ele não quer ficar 2 minutos na fila do caixa, nem 2 minutos na fila do atendimento ao balcão. Mesmo que ficou meia hora passeando pela loja. Porque o tempo é dele, ele quer gastar de uma maneira produtiva. E esperar na fila da farmácia ou esperar para fazer o cadastro num programa de fidelidade não é uma coisa benéfica para o cliente. E isso ele não quer. Então o programa de fidelidade ele precisa ser ágil, ele precisa estar integrado com o RP, ele precisa oferecer principalmente aquilo que o cliente quer já de imediato, que é economia. A gente busca economia.
A gente fez uma pesquisa lá com o Infepec com 4 mil consumidores, a gente identificou o quanto os clientes são sensíveis a preço e vem se tornando cada vez mais sensíveis nos últimos 3, 4 anos. Pode significar continuar com o tratamento ou não, né? Falando de medicamento. Isso muitas vezes significa você, de repente, escolher se você vai comprar o medicamento para diabetes ou se você vai pagar a conta de luz. Então, quando você diminui e dá acesso para muitos clientes, você muitas vezes pode possibilitar o cliente a fazer as duas coisas. A não parar o tratamento de diabetes e também não precisar ficar sem luz em casa. Então, o programa de fidelidade ele tem também essa entrega de imediato, mas também vai ter as questões de serviços personalizados, de promoções e ações que são personalizadas e principalmente reconhecer comportamento. Porque a gente fala muito sobre conquistar clientes novos, a gente fala muito sobre recuperar clientes que deixaram de comprar, mas a gente não pode esquecer que é muito mais barato e muito mais inteligente você reconhecer os clientes que hoje dão a preferência para o seu empreendimento, que são os clientes fiéis, né? Então, os clientes eles já gostam de você por aquilo que você faz já no dia a dia. E aí você reconhecer eles é fundamental. Somente com um programa de fidelidade bom, você pode segmentar a sua base de cliente e poder identificar ali dentro daqueles milhares de clientes que muitas vezes uma farmácia tem, quem é esse público específico que realmente precisa e merece esse tratamento ali de reconhecimento. É óbvio que o farmacista ele quer atender todo mundo o melhor possível e o máximo possível, mas é importante a gente entender também que o negócio tem um limite, que é o custo. Então, você infelizmente não consegue fazer tudo para todo mundo por questões de negócio, de capital. Então, ali você vai ter que priorizar. E acho que a priorização pelo cliente que hoje é fiel, acho que começa por aí. Você começar a trabalhar bem aquele cliente que já gosta de você pelo que você é. E um programa de fidelidade vai oferecer isso. Ele não pode oferecer somente é um lugar onde você cadastra seu cliente. Entende? Tem que ser um lugar onde motivo para o seu cliente voltar amanhã. E, Ney, você já falou até no primeiro bloco um pouquinho sobre como, quais os benefícios podem ser explorados aí num programa de fidelidade. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre eles. Além da ação de desconto propriamente dita, que a gente sabe que mexe com a margem aí das farmácias, mas como que deve ser esse pensamento estratégico em relação a essas margens? Outros benefícios que podem ser aplicados. Você falou sobre a questão do delivery, né? De ter algum benefício na entrega, na hora da entrega para esse consumidor. Que outros benefícios você vê e quais são os cuidados que a farmácia deve ter na hora de escolher essas margens de desconto? Excelente, Kathleen. Um bom programa de fidelidade para a farmácia hoje vai vir também com uma estratégia de precificação que viabilize esse trato com desconto exclusivo para o cliente de fidelidade. Então, ele vai permitir com que a farmácia consiga sim ser mais atrativa para o cliente, mas com inteligência, sem necessariamente impactar diretamente a margem, Kathleen. Então, existe um negócio dentro da área de price, né, dentro da área de precificação, chama preço e margem por compensação, onde você atua com inteligência e com estratégia, de modo a oferecer para o seu cliente uma melhor experiência de preço, uma melhor experiência de compra, sem necessariamente sangrar a margem e o resultado financeiro da farmácia. Então, a primeira coisa é isso, para não sair ali fazendo loucura e, no fim, quebrar a farmácia. Então, um bom programa de fidelidade já começa por aí. Ele tem que te oferecer uma estratégia de precificação inteligente, gerenciável, escalável, de maneira que você possa sim oferecer esse tratamento especial no preço, mas sem necessariamente sangrar a margem de contribuição, o resultado final da farmácia. Bom, falando em mais serviços, isso depende muito da capacidade que a farmácia tem de agremiar esses serviços dentro do seu negócio. Então, a gente fala desde serviços farmacêuticos, como muitas vezes a farmácia possui, às vezes parcerias locais. Então, a gente tem hoje dentro do nosso plano de fidelidade possibilidade da farmácia fazer parceria com cliente de outros comércios da sua cidade para oferecer para esse cliente e na farmácia dele se identificar lá como eu sou funcionário do supermercado Sabiá.
E aí os clientes, os funcionários do supermercado Saviava vão ter acesso a uma tabela, a uma promoção, a algo exclusivo aqui na minha farmácia, a um atendimento, a uma taxa, alguma coisa que a gente tem aqui na farmácia. Então, um bom programa de fidelidade, ele vai oferecer também esse tipo de possibilidade. Ele pode também oferecer para esse cliente parcerias locais, por exemplo, fechar um acordo com nutricionistas, academias, né? E possibilitar para os clientes que se identificarem na academia como cliente de fidelidade daquela farmácia, acesso a uma mensalidade, acesso a um desconto na mensalidade, que vai fazer com que os clientes daquela farmácia busquem aquela academia, então você vai estar levando cliente para um parceiro, ao mesmo tempo você está agremiando benefícios para o seu programa de fidelidade. Claro que é bom ter o bom senso aqui, né? A gente está falando de farmácia e a gente está falando de bem-estar, a gente está falando de saúde, né? Logo, essas agremiações, essas parcerias, elas precisam ser muito bem entendidas como parcerias que estão voltadas para a saúde, bem-estar. Por isso que eu dei o exemplo especificamente do nutricionista, dei o exemplo da academia, mas existem, por exemplo, farmácias que, por exemplo, promovem muitas vezes palestras, clubes sociais, como muitas vezes clubes dos idosos, para falar sobre cuidados de prevenção na terceira idade, necessidades de alimentação, alguma coisa assim. Então, existe bastante, e nesses dias acabam fazendo ali, às vezes, até uma ação de cadastramento, mas leva ali o mote do seu programa de fidelidade para aquele ambiente. Então, assim, dá bastante coisa para fazer. A grande Pode ir questão muito além dos descontos, né, Ney? dá para ser muito além do desconto e não precisa ficar ali. É claro, tem que entender, Kathleen, que o cliente ele busca economia numa Com farmácia. certeza. Uhum. Isso é a base do programa de fidelidade, a promoção. Isso é o que o cliente espera, porque a gente está falando disso também. Mas não precisa se reter a isso, e é estratégico que não se retenha a isso. E quando a gente fala de Febrafar, de associativismo de farmácia independente, então a gente está falando de cidades menores ou de regiões ali periféricas em algumas cidades, onde o trato entre os empresários é muito próximo, onde a pessoa conhece o dono da academia, se relaciona, um massagista, um podólogo, uma clínica de estética, por exemplo. Então, existe bastante relacionamento entre esses empresários que pode fazer com que essas alianças aconteçam de maneira local, sabe? E o programa de fidelidade encapsula todos esses benefícios. E Ney, para finalizar, eu queria que você explicasse quais são as melhores formas de comunicar e avisar o consumidor sobre esses programas de fidelidade. Na hora do atendimento ali no balcão, no check-out, como que vocês fazem essa ação aí dentro das lojas? Excelente. Eu acho que assim, é uma farmácia que trabalha o programa de fidelidade, o cliente vai entrar nessa loja, que trabalhe bem o programa de fidelidade, ele vai entrar nessa loja e ele vai entender logo de cara que a melhor coisa que essa farmácia tem para oferecer para ele não é ali os produtos, é o cadastramento do programa de fidelidade. Então ele vai já ver dentro na fachada daquela loja um cartaz, se cadastre aqui, ela vai ver uma ponta de gôndola com uma promoção exclusiva Então para o já programa de começa na fidelidade. comunicação visual, né? Já começa no merchandise ali, no material de publicidade dentro do PDV, que comunica, que fala, e que fala por um preço muito barato, né? Porque ele fala o tempo todo e não se cansa de falar, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, é uma ponta de gôndola com produto curva A, com preço especial para o programa de fidelidade, está falando para aquele cliente que aquele programa de fidelidade é importante para ele, por exemplo. Os benefícios listados, o atendimento, às vezes o uniforme. A gente tem, por exemplo, o dia do uniforme do programa de fidelidade. Então, terça e quinta ou sábado são os dias, de repente, de maior faturamento na farmácia. A equipe inteira é instruída a vir um dia usando o mesmo uniforme, que é um uniforme diferenciado, que está falando ali das vantagens do programa de fidelidade. Fora isso, a gente tem ações que podem chegar no nível de personalizações, do tipo mandar um WhatsApp para o cliente que acabou de se cadastrar, dando as boas-vindas para ele no programa de fidelidade e listando todas as vantagens que o seu programa de fidelidade tem para oferecer para ele. Segmentar se aquele cliente usa alguma vantagem e aquilo que ele não usa, para quando ele voltar à farmácia poder oferecer. Então, eu acho que cada ponto de contato que o consumidor tiver com a farmácia, é importante que a farmácia que está bem comprada com o seu programa de fidelidade, fazer com que o seu programa de fidelidade, veja, né, não é à toa que ele leva esse nome, fidelidade, que é aquilo que a
gente quer do nosso consumidor. Então, é tudo que a gente quer do nosso consumidor, é a fidelidade dele pelo nosso varejo. Logo, esse programa precisa receber tudo de melhor que o seu varejo tem. Perfeito, Ney. Muito obrigada pela sua participação nesse bloco e convidamos você, gestor de farmácia, a acompanhar o próximo episódio, que mostrará como corrigir os erros mais comuns nos programas de fidelidade criados pelas farmácias. Até lá!